Bom dia, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Que alegria mais esse domingo de escola bíblica dominical. Com os nossos corações gratos a Deus por mais uma semana, com lutas, mas com vitórias, porque Ele nos permitiu chegarmos aqui com vida, com saúde. Então, esteja aí desde esse início de EBD, louvando a Deus, agradecendo. Descansa o seu coração, irmão, nesse momento, né? Para um pouquinho a sua mente, vamos ouvir a palavra, vamos aproveitar esse momento de comunhão com o Senhor Jesus e comunhão com os irmãos. Hoje, um domingo muito especial. Temos nossa irmã Vanias, junto com a sua filha Rose, aqui conosco. Nossa irmã Vanias, missionária, líder de uma geração, minha líder na minha infância, na minha adolescência. Eu trago uma bagagem espiritual que foi forjada do coração de Deus para o coração da nossa irmã. Então, irmã Vanias, sinta-se amada por EC de Agronomia. Sua história nunca foi esquecida e nunca será, porque a senhora foi um instrumento que deixou ser usada nas mãos do Senhor. Então, nós te agradecemos muito a Deus pela sua vida e pela sua presença. Temos aqui alguns irmãos que eu pude ver, né? Nossa irmã Semira, que está aqui conosco. Queremos dar boas-vindas à nossa irmã Edneia. Muito obrigada, irmã, pela sua presença. Sinta-se bem aqui no nosso meio. O irmão Carlinhos a convidou e ela está esse domingo. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que todos os domingos está aqui. Sua presença é muito importante. Muito obrigada. Que Deus abençoe, que a sua casa, nesse momento, esteja calma, que o Espírito Santo esteja aí, aliviando todas as suas dores, toda a sua tensão, todo o seu medo, entregue nesse momento no altar do Senhor Jesus. E nós vamos iniciar essa manhã de EBD com a leitura de um versículo, que eu convido você a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, no Salmo 86, no versículo 11. Apenas um versículo, mas abra o seu coração, que é um versículo abençoado, que vai abençoar a sua vida. Salmo 86, versículo 11. Diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Une o meu coração ao temor do teu nome. Amém. Irmãos, este versículo, o salmista pede a Deus que o ensine a andar nos seus caminhos, que o ensine onde ele deve andar, onde você tem andado, onde eu tenho andado. E assim ele andaria no caminho certo. Ele sabia que conheceria os caminhos do Senhor pela palavra que estava à sua disposição. Era ali que ele aprendia qual era a vontade de Deus. Aprendendo e conhecendo a palavra do Senhor, ele saberia em que caminho andar. Que caminho nós temos andado? Você tem andado nos caminhos do Senhor? Temos buscado, através da leitura da palavra e da oração, força, entendimento para andarmos nos caminhos do Senhor? Tiago 1, 22 nos adverte: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, o salmista ele diz que, além de orar ao Senhor, que o ensinasse o seu caminho, ele faz um outro pedido. E esse segundo pedido tocou muito meu coração. Ele diz assim, ele pede ao Senhor que fizesse, podemos dizer, uma união. Podemos dizer que seria um casamento entre o seu coração, entre o coração de Davi e o temor do Senhor. Olha que lindo. Essa é a minha oração, essa deve ser a sua oração nessa manhã. Senhor, faça um casamento, una o meu coração, o coração dos meus irmãos ao temor do Senhor, porque o nosso coração ele é tão enganoso. Nós muitas vezes somos enganados pela ansiedade,
pela vontade de resolver aquele problema e vamos à frente com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos ter temor. Nosso coração deve estar unido à vontade do Senhor. Irmãos, como o mundo está carente de temor do Senhor, vemos atitudes terríveis que pessoas que parecem nem se importar com Deus. Não há temor, não há tremor. Nossas ações têm sido levadas pelo princípio do temor de Deus. As suas ações, elas condizem com os princípios do temor do Senhor. Temor é respeito, reconhecimento de um Deus que é tanto bondoso, Senhor, mas também ele é fogo consumidor. Então, que possamos estar andando consoante a vontade do Senhor, unido o nosso coração ao coração do nosso Senhor. Irmãos, quantas vezes sabíamos exatamente o que estávamos fazendo, sabíamos das suas consequências e mesmo assim fizemos, porque o nosso coração não estava unido ao coração do Senhor. Nós fomos pelas nossas emoções. Nosso coração é enganoso, irmãos, é muito enganoso e nos deixa levar pelas emoções. É perigo na certa. Nossa bússola é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Essa é a nossa bússola. Que possamos estar sempre pedindo a Deus esse temor e esse conhecimento dele. Que todos os dias das nossas vidas possamos orar a Deus por misericórdia e andarmos nos seus justos caminhos. Reconhecendo, irmãos, reconhecendo diariamente, todos os dias, que somos falhos, que somos pecadores, que muitas vezes nos deixamos levar pela nossa emoção, pela nossa ansiedade, pelo nosso medo. Mas o mais importante é que, pela graça, que em graça podemos chegar ao final dessa caminhada e dizer como o apóstolo Paulo. Diz aí comigo na sua casa, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos falar de novo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Que essa seja a nossa oração. Meditando durante a semana, sinceramente, essa foi a minha oração durante a semana. Porque somos tão ansiosos, é um mundo de tantas informações, de tanto medo, como estávamos compartilhando, tantas informações ruins, pessoas voltando a ser internadas. Então, essa ansiedade, ela toma conta dos nossos corações e muitas vezes tomamos atitudes sem consultar a vontade do Senhor. Então, que essa seja a nossa oração. Senhor, una o meu coração ao teu. Nos encha do temor, não de medo, mas do respeito, do amor, à tua palavra, aos teus princípios. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos estar orando. Senhor, na tua presença, Pai, nós te somos gratos, Deus, por mais uma semana que o Senhor nos deu. Muitos irmãos com lutas, com dificuldades, com anseios, mas somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque estamos aqui. Obrigada pela vida, obrigada pela saúde, obrigada pela salvação em Ti, Pai. E nessa manhã, queremos fazer a oração do salmista, Pai. É um desafio diário, Deus, diário. Nós queremos pedir, Senhor, que o nosso coração esteja unido ao Teu. Que Tu estejas, Senhor, nos dando temor e tremor, respeito, sabedoria, busca da Tua palavra, que essa busca seja incessante, que o Espírito Santo nos encha com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus, para que nossas atitudes sejam condizentes com a Tua vontade, Pai. Que a Tua vontade possa ir à frente, Pai, não o nosso eu. Que todo o nosso eu, todo o nosso achismo, tudo possa cair por terra, Pai, e possamos te servir. E que nas nossas orações, Pai, nós possamos parar para ouvir a Tua voz, Senhor. Acho que esse tem sido o nosso desafio. Não pedir tanto, mas ouvir, nos alimentarmos, Senhor, daquilo que Tu tens a nos dizer, a nos tratar, nossos pecados que sejam confessados, Senhor, nossas dificuldades que sejam colocadas no Teu altar. E nessa manhã, Pai,
com tantas pessoas, Senhor, sofrendo, com pessoas queridas internadas, como são os pedidos que nós queremos te deixar aqui nessa manhã. Nós queremos te pedir pela vida do Eduardo, que está com Covid, pedido da nossa irmã Miliane. Nós não conhecemos, mas tu sabes, Senhor, quem é. Então, visite no hospital nesse momento, Pai. O pedido da nossa irmã Simone Helena, que aflita, colocou logo cedo, a Alexandra, sua irmã, que em tão poucas horas, Senhor, teve uma piora ao ponto de ser internada. Jesus, abençoe a Alexandra nesse momento. Desça uma unção de cura. Se ela não te conhece, que ela possa conhecê-lo através dessa cura, e que seja uma serva fiel a ti, Pai. Queremos te pedir por bebês, Senhor, de menos de 2 meses, Senhor Bernardo, que eles estejam, Senhor, sendo cuidados e amparados por ti nesse momento, Pai. Tenha misericórdia desses bebês, da coração dessa mãe, desse pai, dessa família, Jesus. Jesus, dessa cura sobre essa doença, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Pai, em nome de Jesus. Abençoe também o marido da Sueli, que está com Covid, a vida do Yuri, foi pedido da Paula Pinheiro. Pai, entregamos todos no teu altar. Esteja, Pai, no hospital, com os médicos, dando sabedoria, a equipe de enfermagem, dando amor, dando livramento também para a área de saúde, Senhor, dando saúde para essas pessoas, física e emocional, Senhor, para estarem nesse momento de batalha na área de frente. Isso que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Esteja com o nosso país, tira tanta corrupção, as pessoas têm o direito à vacina, e haja, Senhor, na vida de cada pessoa que está aplicando e recebendo essa vacina, trazendo cura, Pai, em nome de Jesus. Colocamos essa EBD em suas mãos. Coloca o pastor Samuel, que ele seja um instrumento da sua vontade, fale aos nossos corações, e nós te agradecemos por cada manhã que temos sido ministrados grandemente, aprendendo, e possamos ser praticantes, como nós lemos aqui no início da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? Nós vamos dar continuidade, então, à nossa lição. Nós estamos falando sobre experiências bíblicas sobrenaturais e agora estamos no tópico libertação plena, né? Libertação plena. Eu vou aqui compartilhar os slides para que nós possamos estar tendo condições de acompanhar melhor este tópico importante que desperta também curiosidade e que nós precisamos estar também tendo equilíbrio, né, para que possamos realmente ver o que a Bíblia fala a respeito desse assunto e assim, então, estarmos, depois de vencer tudo, conforme fala Efésios capítulo 6, permanecer inabalável. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns textos que falam sobre esse tema, né? O próprio Jesus falando sobre esse tema. O texto de João capítulo 8, 31, 32 e o verso 36 traz para nós essas seguintes declarações. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós podemos ver a necessidade que Jesus destaca de nós estarmos permanecendo na palavra, né, de conhecer a verdade. E conhecer a verdade aqui não está falando apenas de você ter um conteúdo bíblico, né, mas ter intimidade com Jesus, né, porque a verdade aqui está apontada para a pessoa de Jesus, né? Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, né?
E ele vai fazer uma declaração também bombástica, dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele fala também aqui sobre uma experiência real, uma consciência de libertação, que é uma coisa que muita gente que frequenta a igreja hoje, apesar de ser batizado, apesar de exercer talvez até algumas funções, não tem essa convicção plena de que realmente eles foram libertos, né? O que eles estão libertos para a glória de Jesus. Eu gosto também da ênfase dada por Jesus no verso 31, quando fala que os judeus haviam crido nele. E Jesus vai falar que mesmo depois deles crerem, eles precisavam permanecer na palavra, na rema de Jesus, né? Na revelação, na palavra que faz realmente diferença na nossa experiência de vida, né? Uma conexão entre aquilo que a palavra de Deus diz e a nossa experiência de vida. Então, nós podemos perceber de que Jesus ele fala da necessidade da libertação plena, né? Nós conversamos um pouquinho a semana passada, de uma forma geral, sobre esses tópicos aqui que nós veremos, né? A necessidade da libertação espiritual, né? Que é uma ministração espiritual que torna a pessoa livre de algo que aprende e a escraviza, fundamentado nos textos que nós vimos anteriormente falando. A experiência que algumas pessoas têm de cativeiro espiritual, que são locais espirituais onde demônios aprisionam a alma, impedindo que o sucesso nos alcance em várias áreas, tanto no corpo quanto na alma, né? O cativeiro espiritual fala de algumas pessoas que não conseguem vencer determinadas práticas ou pensamentos que as fazem, então, viverem, de uma certa forma, dominadas ou oprimidas, né? Cativeiro espiritual. E fortalezas espirituais, que são pensamentos, sentimentos e ações recorrentes, que também vão gerar padrões de comportamento na vida de uma pessoa influenciada por Satanás. Nós podemos perceber de que nós identificamos logo esses tipos de problemas na vida de pessoas que não frequentam a igreja ou que dizem que não aceitou Jesus como Salvador, né? E eu quero deixar bem claro para vocês que, de acordo com aquilo que a Bíblia afirma, né, um crente ele não pode ficar possesso, né? Mas nós podemos perceber que tem alguns crentes que precisam resolver algumas pendências espirituais, né, fomentadas por fortalezas, que são os padrões de pensamento, né, que geram, então, cativeiros espirituais, porque em determinadas áreas da vida dessas pessoas, elas não conseguem avançar, elas não conseguem desfrutar da vida em abundância dada pelo Senhor Jesus, né? Eu vi aí dar uma piscadinha aqui no... alguma pergunta já, Miliane, não? Ou não? Não, foi só o Márcio escrevendo o nome na lista de frequência. Ok. Entendeu? Então tem esses princípios aqui que nós vamos conversar hoje, né? A libertação espiritual, que é essa ministração também que está sendo dada agora aqui na Escola Bíblica Dominical, né? O problema do cativeiro espiritual, né? Que são pessoas que têm determinadas áreas comprometidas, que não conseguem estarem avançando, né? E fortalezas espirituais, que são padrões de pensamentos que geram comportamento, né? Que muitas vezes são influenciados por Satanás. Levando em consideração também que a Bíblia vai dizer de que isso acontece também em pessoas que frequentam igrejas, inclusive, porque o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, né, na sua segunda carta, ele vai falar sobre o cuidado que devemos ter com as fortalezas espirituais. E ele está escrevendo por um grupo de pessoas frequentadores de igreja, né? Quando ele diz, então, o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 3 em diante, ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão.
Então, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa possibilidade de se ter fortalezas espirituais, mesmo sendo pessoas frequentadores de igreja, né, ou que tenham uma experiência de estar servindo a Deus, por exemplo, num ministério. Nós vamos estudar esse assunto em 3 níveis. Nós vamos estudar a batalha espiritual a nível pessoal, também vamos estudar a batalha espiritual a nível de igreja, e a batalha espiritual nas regiões celestiais, tomando por base aquilo que o apóstolo Paulo também bem comenta nos textos bíblicos na sua carta, e também alguns textos do Antigo Testamento que também ressaltam esta verdade. Na vida pessoal, a gente precisa entender isso, né? O maior campo de batalha na vida de um ser humano, porque a Bíblia vai falar, é que nós temos alguns inimigos, né? E nós ressaltamos muito a questão do nosso inimigo Satanás, né? E muitas igrejas até fazem muita propaganda, porque isso gera medo, né? E faz com que as pessoas também possam, muitas vezes, transferir culpa, né, de determinadas coisas que são frutos de decisões, né, ou de desejos não controlados, e elas colocam na conta do diabo. Mas, na verdade, nós temos 3 inimigos, né, que é a carne, o mundo e o diabo, né? A carne, que seria essa tendência natural que nós temos de gostar daquilo que Deus não gosta, o mundo, que seria a propaganda, né, que fala que nós podemos viver como se Cristo não existisse, né? Viver do jeito que dá, nos padrões que a sociedade coloca, né? Aquilo que traz plena satisfação é o que mais importa, entre outras coisas. E também Satanás, né? Que também nós não podemos estar o inocentando, porque a Bíblia fala de que ele é um mentiroso, é o pai da mentira, né? É um serial killer no sentido de estar tentando matar a vida espiritual, né? E trazer problemas para os seres humanos de uma forma geral. Mas nós precisamos ter em mente esses 3 inimigos que nós temos: a carne, o mundo e o diabo. Até um ótimo livro do pastor Russell Shedd, que fala sobre esse assunto, né, dos nossos inimigos espirituais, e ele trabalha de forma muito profunda como é que nós podemos prevalecer sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo, né? Mas eu quero dizer, então, partindo então do princípio da batalha pessoal que nós enfrentamos espiritualmente falando, é a questão da batalha na mente, né? Alguém até disse isso aqui, eu achei interessante, de que o pior campo de batalha de Jesus foi no Gólgota, né? E significa caveira. E fez até uma comparação, que caveira indica um crânio de alguém que morreu, que significa um lugar que já foi ocupado por uma mente. Então, chega-se à conclusão que a mente, então, é o mais importante território de toda a batalha espiritual. E, quem sabe, de quase todas as batalhas da vida, né? Por quê? Porque, na verdade, é um filtro, né? As informações chegam à nossa mente e aí, então, se o filtro da nossa mente não estiver purificado, né? Se nós não tivermos também visão profunda daquilo que a palavra de Deus fala, então a nossa alma é contaminada e isso gera, então, fortaleza, né? Fortaleza que seriam, então, pensamentos que viram padrões e as pessoas não conseguem se libertar daquele tipo de maneira de pensar que influencia de forma direta o seu comportamento, né? E isso, então, implica no pessimismo, muitas vezes, implica também em práticas erradas, né? Porque a pessoa chega à conclusão ou que aquilo não tem nada a ver, ou que é impossível viver de forma diferente, porque aquilo está impregnado na sua vida, né? Então, nós podemos dizer que tem muita gente na igreja hoje que precisa destruir fortalezas. E a Bíblia fala que o conteúdo dessas fortalezas são sofismas. O que são sofismas? Sofisma é verdade misturada com a mentira,
né, até para enganar os crentes, é necessário que Satanás esteja, então, colocando alguns sofismas. Se você perceber a tentação de Jesus, aí você vai ver como é essa prática de Satanás. Ele usa alguns textos bíblicos, mas coloca uma interpretação errada. Então, isso nós podemos considerar como um sofisma, uma verdade misturada com a mentira. Nós podemos chegar à conclusão, por exemplo, de que viver é perigoso no século XXI, né? Mas o sofisma vai dizer, então, de que você não pode viver no século XXI, né? Então, há uma mistura entre a verdade e a mentira para que você possa, então, te prender em alguma convicção errada que vai te levar certamente a uma prática desastrosa. E nós podemos ver de que o maior problema hoje das igrejas é de que muitas vezes os seus membros estão debaixo de fortalezas que precisam ser derrubadas e vencidas no nome de Jesus. E nós tentaremos, então, passar aqui a identificar esse tipo de fortalezas e também, biblicamente falando, como é que nós podemos também destruí-las em nome de Jesus, ok? Porque na mente nós decidimos, né, servir a Deus ou o diabo, fazer a vontade do mundo ou a de Deus, ser vencedor ou ser derrotado, mentir ou dizer a verdade, ser um crente cheio do Espírito Santo ou um crente medíocre, ser abençoado ou ser amaldiçoado. A gente precisa entender isso, de que existe um papel dado por Deus ao ser humano, né, de uma gerência aqui no mundo, quando ele nos fez imagem e semelhança, que implica em ser representante de Deus aqui na Terra, né? E também quando ele diz lá no Salmo 115, no verso 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, para que o diabo possa estar prevalecendo, ele precisa negociar com a gente. E muitas vezes, então, a arma dele é apresentar um sofisma, que é uma verdade misturada com a mentira. E quando nós aceitamos esse sofisma, nós estamos, então, debaixo de uma fortaleza, né? Então, é fundamental que nós possamos estar aprendendo a encher a nossa mente e a nossa alma com a palavra de Deus, da forma correta. Não apenas um conteúdo intelectual, mas pedir, então, que essa verdade possa inundar o nosso espírito para que nós possamos estar aprendendo a prevalecer no nome de Jesus, né? Por isso que a escola dominical é fundamental, para que possa trazer esse incentivo para você de uma forma didática e dar para você espaço para que você possa também interagir, né? Eu gosto muito do texto de Tiago, capítulo 1, no verso 21, quando diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, o que nós falamos até aqui, para ficar bem claro para você, né, é de que, para que você possa ter uma libertação plena, você precisa permanecer na palavra de Deus, né? E até um conceito entre duas palavras gregas que nos ajuda a entender isso, né? Logos e rema, né? Quando a palavra logos aparece em textos bíblicos, está falando do conteúdo geral da Bíblia, né? Aquilo que a Bíblia diz no todo, né? E tem muito crente, então, de que diz que acredita no conteúdo da Bíblia no todo, no logos, né? Mas também, nesses textos que nós lemos especialmente, a palavra que aparece de permanência, né, de alguma coisa que vai fazer realmente diferença na sua vida, na minha vida, é o rema, né, que é o conteúdo específico do Logos, que traz para nós esclarecimento, libertação, possibilidade, então, de desfrutar
de verdade aquilo que a palavra diz, e são palavras direcionadas, então, para a gente, né, em situações específicas que nos levam, então, a ter uma compreensão real do projeto, do propósito de Deus na nossa vida, nos nossos ministérios, né? Então, a minha oração nessa manhã é de que a palavra rema possa envolver completamente a sua vida, né? E você, então, poder primeiro identificar e depois, então, quebrar, prevalecer sobre possíveis fortalezas que estão implementadas na sua vida, ok? Mas é no campo da mente, então, que nós nos declaramos derrotados ou vitoriosos, né? E quero ressaltar aqui, quando nós declaramos vitoriosos, nós não estamos dizendo de que não há problema, não há dificuldade. Vitorioso aqui é o mais que vencedor, né? O que prevalece sobre as lutas, sobre as dificuldades e está alinhado com a vontade de Deus. O derrotado é aquela pessoa que, mesmo não experimentando, né, aquilo que Deus diz, então se torna amargurado, se torna, então, uma pessoa tóxica, uma pessoa com dificuldade de relacionamento, que não tem prazer em estar realizando a obra de Deus, né? E aí, cada vez mais, então, ela vai se anulando e anulando as pessoas próximas a ela, entendendo, então, que viver é muito ruim, né? E isso faz, então, com que cada dia mais ela se sinta prejudicada e as pessoas também se afastam do seu convívio, ok? Então, a gente precisa ter essa palavra de equilíbrio e ter Jesus, então, como nosso maior modelo, né? Que teve muita batalha espiritual, mas sempre estava de bem com a vida, sempre com uma palavra certa na hora certa, procurando prevalecer. Eu quero ressaltar aqui, né, aquilo que muita gente, talvez, que esteja até conectado agora, percebe na sua vida e não consegue identificar de onde vem, né? Por exemplo, a voz do diabo sempre diz para nós: você não pode, você não consegue, tenha medo, desanime, seja fraco, desista. E a voz de Deus, né, sempre nos diz: você pode, você consegue, coragem, ânimo, seja forte, nunca desista. Sempre tentando fazer com que aquilo que está errado na nossa vida seja superado da forma correta, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e na prática de uma vida melhor, ok? Mas se você é dominado, né, e nessa manhã você percebe isso, que você sabe até o que é certo, mas você não consegue fazer e agir à altura daquilo que você sabe, provavelmente, então, tem uma fortaleza na sua vida que precisa ser quebrada e que a gente quer ajudar a você nisso, no nome de Jesus, né? Existem alguns textos na Bíblia que falam sobre a importância de você pensar certo, né? Você pensando certo, você também vai mudar a sua maneira de falar e vai mudar também a sua maneira de agir. É aquilo que a Bíblia fala de renovação da nossa mente, ok? Então, nós podemos ver de que nós somos produto daquilo que nós imaginamos e declaramos a nosso respeito. Provérbios 23, 7 diz: porque como imaginou na sua alma, assim é. Se sua mente estiver cheia de Deus e da sua palavra, certamente você terá pensamentos bons a seu respeito e a respeito das pessoas, né? A Bíblia, desde o Antigo Testamento, fala a respeito de nós estarmos aprendendo a pensar, né, com mente sã, né, que muitas vezes é traduzido também por moderação. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, né? Nós também vemos lá em Romanos 12, né, a seguinte declaração: que ninguém deve pensar, né, além do que convém, né? Mas tem que pensar com moderação. A palavra moderação ali significa com mente sã, né, com mente equilibrada. E aí você precisa ter isso na sua mente, de que há um campo de batalha, né? E que esse campo de batalha, então, ele está diretamente ligado à sua mente, né? E que ali se formam os altos conceitos bons ou ruins, que, quando não passado pelo filtro da forma correta, nos envenena
e nos contagia, né? Até agora, algum comentário, Miliane? Não, mas já que você abriu, eu vou fazer bem um comentário. Pode fazer. Porque uma das coisas que eu acho que a gente, enquanto cristão, tem que perceber é que a Bíblia, de fato, ela tem todo o conhecimento para a gente levar uma vida plena, né? Para a gente trabalhar. Claro, a gente pode buscar e tem que buscar em várias profissões, em vários aspectos, conhecimento fora, mas a Bíblia tem essa essência. Então, às vezes eu fico olhando assim, o mundo, o inferno, transformou princípios bíblicos, como o senhor acabou de colocar, em sofismas. E às vezes a gente até renega o que está na própria Bíblia quando a gente não sabe que aquilo está na Bíblia. Então, por exemplo, como que o inferno trata essa questão do pensar positivo, né? Como que o mundo trata isso? Como se fosse uma coisa do homem. Mas isso é sabedoria divina, tá na palavra. Então, acho que o meu comentário é no sentido da gente entender o que a palavra de fato diz, para nós sabermos separar aquilo que foi destruído, foi desvirtuado por Satanás, né? E que hoje, muitas vezes, o próprio cristão ele renega porque ele não sabe que a origem é a palavra de Deus. Essa questão não é questão de pensamento positivo, é porque a Bíblia nos diz que nós devemos ter uma mente, eu vou usar a palavra positiva, né? Mas que nós temos que ter uma mente que realmente pense alinhado com a vontade de Deus, com a verdade de Deus. E às vezes a gente até renega pensar dessa forma porque a gente acha que isso não tem esteio na palavra. Exatamente. Nós precisamos entender, né, de que esse contato com a rema de Deus na nossa vida vai nos fazer, então, pessoas mais aptas a ter uma vida e uma postura profética. Porque nós vamos entender que somos proclamadores das verdades de Deus para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, a verdade de Deus vai dizer para nós de que o homem reconciliado, a mulher reconciliada com Deus, tem a possibilidade do desfrutar da vida em abundância, né? E aí, então, nós vamos estar andando em linha com aquilo que a palavra de Deus diz. É lógico que, quando estamos influenciados por aquilo que o mundo diz, que é a propaganda, né, que diz que a gente precisa ser feliz a qualquer custo, de que a alegria está na frente da fidelidade. Então, tudo isso é desvio, né? O que eu sei é de que nas igrejas hoje tem muita gente com alma fragilizada, ferida, magoada, traumatizada, amargurada, né? E isso é fruto, então, de uma mente doentia. Isso é fruto de fortalezas que foram sendo estabelecidas no tempo por devido a experiências negativas do passado, né? Ou até do presente, que não faz com que a pessoa possa viver de uma forma plena, né? Tem uma fortaleza ali que precisa ser vencida e, primeiro, ela precisa ser identificada, né? E é isso que nós estamos querendo dizer para você, que até aí existe uma sugestão maligna, mas é você que aceita ou rejeita esta sugestão. É um ataque de fora para dentro, né? E não tem nada a ver, então, com possessão, tem a ver com ingerência maligna, né? De que ele coloca e você, então, assume de que a sua vida só dá errado, porque até aqui as suas experiências foram muito negativas. E a perspectiva que você tem, então, é de que provavelmente as coisas vão dar errado, porque assim acontece contigo sempre. E isso é uma indicação, então, de que tem uma fortaleza que precisa ser quebrada. Na vida de seres humanos, às vezes dá certo e às vezes dá errado. E Deus continua sendo soberano na nossa vida e cuidando de nós em toda circunstância. Isso precisa ser vivenciado, né? Tem mais alguma? Tem uma pergunta agora do Juninho. Como lutar contra isso, contra as fortalezas? É possível vencê-las sozinho ou precisa de ações e ajudas externas para reconhecê-las e combatê-las? Isso aí, nós vamos desenvolver, né, isso no transcorrer do nosso estudo. Existe a possibilidade de você vencer sozinho se você aprender a colocar em prática
na sua vida aquilo que a palavra de Deus diz. Isso começa, então, com uma leitura e meditação na palavra de Deus de uma forma diferente, completamente envolvido, né? Sabendo que aquilo que você está lendo e meditando vai gerar mudança real na sua vida. E se você, então, começar a colocar isso em prática, a fortaleza, então, vai sendo destruída. Mas é lógico que muita gente precisa de ajuda externa, né? Na exortação mútua, no aconselhamento mútuo, na ministração mútua, vai fazendo, então, com que essas pessoas possam alcançar, né, esse tipo de vitória sobre as fortalezas. Mas no transcorrer aqui da aula, você vai poder saber como identificar, né? Já demos aqui algumas dicas. Se você é uma pessoa completamente pessimista, né, que não acredita que existe a possibilidade das coisas darem certo para você de uma forma geral, né? Você acha que para você as coisas só dão errado e que você nunca vai conseguir aquilo que você bem deseja. Isso é uma indicação de que provavelmente é uma fortaleza na sua vida que precisa ser vencida, né? Porque você está debaixo de um sofisma, porque você está fora do equilíbrio. As coisas dão certo e as coisas dão errado, para todos os seres humanos. O que nós fazemos a partir daí é que nós estaremos, então, desfrutando ou não de uma vida plena com Jesus. E às vezes não conseguimos viver essa vida plena, vida em abundância, porque estamos debaixo de fortalezas, né? Então nós estamos vendo aqui, nesse segundo ponto aqui, uma alma enferma só pensa no pior, não vê esperança de mudança em nada, vive sofrendo por antecipação com coisas que nunca existiram e que nunca vão acontecer. O medo contínuo traz um verdadeiro tormento. Então, tem gente que tem isso aqui, mesmo no discurso, diz, não, eu acredito que dá certo, mas no dia a dia, as pessoas que convivem sabem de que essa é a realidade da vida dela. Ela acha que, para ela, nada vai dar certo. Pode falar, Miliane. Eu não vou fazer uma colocação aqui, se eu me disse se o pensamento está correto. Seria como a pessoa que tem fortaleza, que está dentro de fortalezas, que vive em cativeiro, né? Ela sempre vivencia a vida dessa forma. Isso é um modo de viver. Exato. Mas, assim, as pessoas que têm buscado o tratamento, que têm buscado ter uma vida alinhada com Deus, podem sofrer ataques nesse sentido, seria isso? Pode, em determinados momentos que você tem que identificar se aquilo ali não é uma tentativa de um estabelecimento de fortaleza na sua vida. Agora, tem muita gente que o contexto geral da vida deles é marcado por esse pensamento. Não, eu só estou fazendo essa colocação para que também as pessoas saibam identificar as duas situações, né? Porque tem a pessoa que vive dessa forma, que ela está presa nisso, e tem a pessoa que tem uma vida com Deus, mas que sofre, em alguns momentos, ataques. E, agora, às vezes, esses ataques eles são sempre sobre a mesma situação. Isso, porque a fortaleza ela determina um padrão de pensamento, um padrão de comportamento. Ela escolhe uma determinada área e ela se estabelece. Tá, valeu. Geralmente é assim. E essa questão que você falou, todos nós temos uma batalha na mente, né? Martim Lutero até disse uma coisa interessante. Ele disse um ditado bem popular que muita gente conhece, de que é impossível de você impedir, se o pássaro quiser, de pousar na sua cabeça. Se ele quiser, ele pode tentar pousar na sua cabeça. Mas só se você deixar é que ele, então, vai estar fazendo um ninho, né? Então, é lógico que todos nós temos que lutar contra pensamentos, né? E até uma boa oportunidade para a gente entender, né, que aquilo que se estabelece como pecado na nossa vida de pensamento é o pensamento acalentado, né? Não é o pensamento que chega e vai embora, que a gente diz não para ele. Então, quando nós acalentamos o pensamento errado, o que acontece? Estabelece, então, a fortaleza, e a fortaleza, então, gera um padrão de comportamento. Por isso que a Bíblia vai falar de que é fundamental, então, de que você tome alguma atitude em relação aos pensamentos que chegam na sua cabeça. E isso, então, é a questão chamada na Bíblia da renovação da mente.
E a gente percebe de que é aquilo que nós, como seres humanos, temos que fazer, né? Deus nos resgata e nos restaura espiritualmente. Aí a gente tem uma tarefa de colocar um filtro na nossa mente, para que nós possamos saber, então, o que precisamos fazer da forma correta para que pensamentos errados não se transformem em fortalezas. O Leandro, ele coloca aqui que ele foi membro de uma igreja pentecostal durante muitos anos e às segundas tinha o culto denominado culto de libertação. O culto Certo. de libertação deve ser um culto específico ou todo culto é um culto que liberta? Então, todo culto tem, né, um potencial de libertação. As igrejas que fazem isso é porque elas querem estabelecer propósito. Então, as pessoas, por exemplo, que têm identificação de que tem fortalezas, elas já sabem já que naquele culto a ênfase, o assunto específico vai ser esse. Então, elas têm possibilidade então de buscar ajuda específica, né? Mas o potencial de libertação está em aprender a ter um relacionamento correto com Deus e com a sua palavra. Então, é um processo. O culto de libertação ou qualquer culto ajuda, mas ele não é determinante. Por quê? Porque você tem que aprender a permanecer na rema de Deus. E essa é a dificuldade. As pessoas hoje, elas têm dificuldade de permanência na rema de Deus, né? No seu dia a dia. É um aprendizado, e depois que você aprende isso, então você tem a possibilidade de ser livre de fortalezas, né? Mas o culto de libertação nas igrejas pentecostais dão essa possibilidade, se não for feito através do marketing, é das pessoas que identificaram, então, fortaleza, fala, opa, eu preciso disso, né? É igual assim, não tem a EBD? As pessoas vêm para a EBD o quê? Porque sabe que na EBD vai encontrar ensino didático, que ela vai poder crescer no conhecimento. O culto de libertação, quando feito da forma correta, da mesma forma, ele é didático. As pessoas que têm a identificação que precisam prevalecer nessas áreas de fortaleza, elas então encontram um espaço para que possam ser ministradas de uma forma direta em relação a isso. Mas não precisa também fazer o culto de libertação para que as pessoas possam ser libertas. Se ela aprender a permanecer na rema de Deus, ela vai poder, então, por si só, através de um processo, né, a médio, longo prazo, prevalecer sobre as fortalezas que estão na vida dela. Agora vem uma pergunta, tinha que ser a Catilene, minha amiga. Ó, aproveitando o gancho da pergunta do Leandro, por que no culto de libertação, às vezes vemos cristãos batizados que falam em línguas caírem endemoniados? Isso, então. Olha só. Vamos conversar aqui um pouquinho, Catilene, sobre a palavra endemoniado, ok? A palavra endemoniado ganhou o aspecto da possessão demoníaca, que é um nível de endemoniamento, né? E nós entendemos que esse nível de endemoniamento, os crentes verdadeiros não estão sujeitos, né? O nível do endemoniamento chamado possessão demoníaca. Mas existem outros níveis de endemoniamento. E o padrão você pode perceber, quando a Bíblia fala sobre esse nível de endemoniamento, ele chama de possessão, possesso por um espírito maligno, não é? Mas existe o nível de endemoniamento da opressão, né? E tem crente que, em um determinado momento da sua vida, eles ficam oprimidos, eles ficam tristes além da conta, eles não querem conversa com ninguém, eles tratam os outros com rispidez, muitas vezes, né? Às vezes uma palavra também muito mal falada na hora errada, e acontece muito isso no convívio cristão, e a Bíblia chama isso de ingerência maligna, né? Nós podemos ver isso acontecendo com Pedro lá em Mateus, no capítulo 16, na mesma boca que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele tenta também tirar Jesus do foco do ministério que Jesus precisava exercer para nos salvar. E Jesus fala para ele, arreda-te de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Então, nós podemos perceber de que, quando acontece isso, nós podemos entender de que, se o nível for possessão demoníaca, falta uma experiência real com Deus,
daquela pessoa, né? E tem gente que fala em línguas imitando alguém, tem gente que fala em língua por fruto da sua própria mente, tem gente que fala em língua influenciado pelo diabo, tem gente que fala em língua influenciado pelo Espírito Santo. O fator de falar em línguas, né, ou de saber pregar, ou alguma coisa, não determina necessariamente que aquela pessoa é salva. E a questão, às vezes, dessas pessoas serem usadas por Deus, significa dizer que Deus ele tem liberdade de usar quem ele quer, na hora que quer, do jeito que quer, segundo um propósito estabelecido por ele. Usou até uma mula no Antigo Testamento, né? Usou Ciro, né? Usou Nabucodonosor, enfim, usou Saul. Então, essa prática das pessoas serem usadas por Deus não determina necessariamente que elas são salvas ou não, ok? Se você é salvo e busca uma vida com Deus, a sua unção cada vez mais vai aumentar, mas não é padrão, né? Mas acontece isso, gente que frequenta a igreja ficar endemoniado, né? Mas a gente precisa entender esses níveis de possessão, né? Tem endemoniado na igreja que nunca vai ficar possesso, né? Estão debaixo de ingerência, estão debaixo de opressão, né? E aí, então, a gente precisa aprender a identificar isso, primeiro, nas nossas próprias vidas, e segundo, então, para que possamos prevalecer na batalha espiritual que nos envolve, às vezes, ministerialmente falando. Tranquilo, pastor. Pode ser. Mas esses níveis de demoniamento é importante da gente entender. Ó. Ingerência maligna, que acontece muito, talvez seja o preferido de Satanás estar usando nas igrejas, nos bastidores, nas assembleias de membros, né? Nas indiretas, né? De pessoas falando determinadas coisas que destroem, que abatem. A Bíblia chama isso de endemoniamento, ingerência maligna, né? E acontece muito, talvez seja a preferida arma do diabo em fazer isso nas igrejas de uma forma geral. O outro nível é a opressão, né? Que muitas vezes até, e eu não estou falando aqui de depressão, estou falando de opressão, né? Que faz então com que as pessoas possam ficar também sensíveis ao ponto de não quererem culto, de não quererem Bíblia, né? De tudo aquilo que fala de Deus traz um tipo de revolta, né? E então a gente precisa identificar essas coisas para fazer a separação, mas que também acontece com alguns crentes, né? Eles não querem ver ninguém, eles não querem saber da igreja, né? E muitas vezes isso é mesclado também com sintomas da depressão e fica às vezes difícil de distinguir, daí que crentes exagerados vão dizer erradamente de que a depressão sempre tem esse toque maligno e nem sempre é assim, mas que às vezes algumas coisas que é identificado com depressão, na verdade é opressão, isso precisa também ser colocado dentro da ótica do discernimento espiritual. Mais alguma colocação, Miliane? Não, pastor. Ok, então, 2 Timóteo 1,7 vai dizer uma coisa interessante, ó, pois Deus não nos deu espírito de covardia ou temor, fobia, né? Temor aqui é fobia, mas de poder, de amor, e aí lá está escrito de moderação, equilíbrio. Equilíbrio aqui é mente sã, mente sadia, né? E aí você encontra esse equilíbrio quando você identifica e vence as fortalezas. Quando nós não estamos debaixo de fortaleza, nós temos, então, equilíbrio, né? Basta que você faça um diagnóstico a respeito de você mesmo. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem uma estima muito baixa, que acha de que você não consegue nunca, né? Ou você também tem, né, um complexo de superioridade, que, na verdade, é um disfarce para que você não possa demonstrar para os outros a sua fragilidade, também é uma fortaleza. A fortaleza se estabelece, né, numa estima baixa, né, ou num orgulho, né, ou numa posição de que humilha os outros. Então, a fortaleza tem essas características que nós precisamos estar estabelecendo. Ou, senão, pessoas que, mesmo frequentando igrejas de forma recorrente, elas caem em mesmo tipo de pecado há muitos anos, né?
não conseguem prevalecer sobre isso porque se tornou um padrão de comportamento negativo, né? Uma alma enferma sempre diz, né? Não posso, não venço, não consigo, não dá certo. Enquanto que uma alma curada diz aquilo que está escrito em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. E isso implica até também nas situações difíceis. Por isso que você se torna mais que vencedor, né? O que as pessoas erradamente na interpretação desse versículo vai dizer é de que você só vai ter experiências boas. Não, você vai saber conviver com experiências boas e experiências difíceis, né, sem se tornar uma pessoa tóxica, amarga, né? Que também é difícil de convivência. Você é mais que vencedora, tudo você pode naquele que te fortalece. Isso deixa de ser um conceito, isso deixa de ser apenas uma declaração e passa a ser, de verdade, uma experiência prática na sua vida, né? Então, a mente é o maior campo de batalha, né? Satanás ataca-nos na mente mais que qualquer outro lugar. É uma batalha sem tréguas, não terminará enquanto estivermos aqui sobre a terra, quer queira ou não. Você não deverá permitir que os pensamentos malignos varrem, né? Faltou um R aqui, a sua mente, porque somos responsáveis diante de Deus para examinar todos os pensamentos que passam em nossa mente e, do mesmo modo, decidir se os mesmos permanecem ou não em nossas mentes. 2 Coríntios capítulo 10 fala isso de uma forma muito clara e nós precisamos estar vencendo. Talvez a maior batalha, né, que a nossa igreja hoje, você enfrenta, esteja na sua mente, né? Se nós aprendermos a renovar a nossa mente pela palavra de Deus, a nossa qualidade de vida vai melhorar sensivelmente, né? Porque os poderes das trevas não podem fazer nada se primeiro não ganharem algum terreno na mente humana. Por isso que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens, né? Com esse acesso, então, né, na sua mente, eles podem trabalhar livremente, sem que inicialmente se faça necessário persuadir a pessoa ou conseguir a permissão da mesma. A mente, tendo sido aprisionada pelo inimigo, se torna enfraquecida pela batalha, onde o demônio se opõe a Deus. A mente, quando firmemente aprisionada por Satanás, se torna endurecida. E aí, então, é estabelecida uma fortaleza, né? Por isso que quando você notar que a sua mente está sendo alvo dos ataques, diga algo semelhante a isso. Satanás e seus demônios, eu te repreendo, vocês no nome de Jesus. Não aceitem esses pensamentos, vão embora imediatamente. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tente pensar nas Escrituras e, se for necessário, recite passagens bíblicas para controlar a sua mente. Mas que isso também não se torne doentio, né? Que isso seja uma prática saudável e que você também possa discernir os lugares. E você pode falar isso, né? Você e Deus, para que não possa causar constrangimento e não possa ter aparência de fanatismo, ok? Quero falar também sobre tipos de ataques do inimigo. Não devemos ver demônio em tudo, mas também não descartar que ele pode estar por trás do que naturalmente não parece estar, né? Muitas vezes nós não discernimos algumas práticas, né, que eu quero colocar aqui para vocês. Mas antes disso, eu quero falar como você pode destruir, então, as fortalezas de uma forma mais didática, né? Falei já aqui que o problema da autoimagem errada pode ser uma indicação de fortaleza na sua vida, né? Porque a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Romanos 12:3 também fala para a gente pensar nem a quem nem além do que convém, né? Coloquei aqui os 2 versículos aqui para que você possa relembrá-los. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. O grande problema de muita gente é que estão presos aos erros do passado, né? E a gente precisa entender de que a Bíblia existe uma ênfase da gente voltar às origens, né? Tem aquele texto lá de
Apocalipse capítulo 2, que diz, né, lembra-te de onde caíste. Mas voltar às origens não significa ficar preso ao passado, aos erros do passado. Tem muita gente, então, que fica preso ao erro do passado, né? Mas agora você tem uma situação e você tem que viver plenamente com Deus a partir desta situação. Se Deus permitiu que você prevalecesse sobre aquela situação do passado, é porque Ele deseja que você tenha, né, uma ação correta a partir de agora, vivendo também livre de fantasmas e fortalezas. Mas tem muito crente mesmo que vive preso aos erros do passado, né? Coloquei aqui os textos novamente. Rapidinho, Sim, pode falar. porque o Juninho fez umas perguntas aqui, eu acho que tem a ver com essa coisa da autoimagem. Tá. Pensamentos maus, autodestrutivos, desesperançosos e infelizes podem ser considerados, de certo modo, uma forma de pecado? Porque é como causar dano interno ao templo do Espírito Santo, negar as verdades de Deus, desconfiar da soberania e onipotência do Pai, é como se automutilar internamente. Se Deus não quer que façamos isso com os outros, certamente Ele não quer que façamos com nós mesmos, certo? Certo. Mas essa pessoa está debaixo de uma fortaleza. Ela precisa se libertar, porque chegou um padrão de que ela não tem mais o controle. Esses pensamentos são impostos como verdade absoluta e elas não conseguem prevalecer se não identificarem como fortaleza e buscarem um caminho, então, de cura, né, e libertação, porque o padrão já se estabeleceu. Quando isso vem como pensamento e você não filtra em uma situação ou outra, então você permite que essas coisas aconteçam, mas depois você supera, então isso é uma situação pontual. Mas quando isso se torna, então, algo dominador na vida de alguém, ela não consegue sair. Então, ela, antes de tudo, se prejudica, porque ela se isola, porque ela não tem condição de exercer um ministério, de ser feliz. É uma indicação que tem, então, uma fortaleza. Aí é claro que é pecado, mas agora Satanás precisa ser identificado e retirado para que essa pessoa possa novamente retomar o caminho de uma vida plena. Aí é um processo, né, que ela precisa aprender a renovar a sua mente. E é isso que nós estamos tentando passar aqui, nesse estudo dessa manhã. Então, não falou anterior não, pastor. Oi? Não falei anterior, não? Esse aqui? Não, é o mesmo aqui, são os mesmos versículos. Tá é bom. só a ilustração de que a gente tem muita coisa na nossa mente, né, que precisa ser submetida a essas verdades que nós estamos colocando aqui nesses 2 versículos, né? Quando fala que nós somos a imagem de Deus, nós somos a representação de Deus aqui na Terra. Então, isso implica em autoridade, né? Nós representamos Deus aqui na Terra. E também fala também sobre a possibilidade de você viver de forma parecida com Deus, né? E você percebe que Deus, desde o início, enfrentando crises, ele não entra na paranoia. Ele procura, então, caminhos para que possa estar estabelecendo solução para aquilo. E a gente percebe muito crente, né, que enquanto estiver vivendo aqui na Terra vai ter problema, vai ter dificuldade, mas absorve isso como maldição, como alguma coisa que nunca vai dar certo, de que não vale a pena fazer nada. Então, elas se entregam, né? E aí, então, a vida se torna sem expectativa. Passa anos e anos e nada acontece para que aquela pessoa possa viver de uma forma melhor, de uma forma mais plena, né? Aí a Bíblia vai dizer isso em Romanos 12:3. Digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. O além como convém aqui é pensar acima daquilo que a realidade realmente mostra, né? Talvez até fale também sobre o complexo de superioridade. Mas quando fala que pense com moderação, a palavra moderação aqui talvez não tenha sido a melhor tradução. É pense com equilíbrio, pense com mente sã. Então não pense também abaixo daquilo que você deveria, né? Afinal de contas, você é imagem e semelhança de Deus aqui na Terra, ok? Aí que entra essa questão aqui do texto de Apocalipse no capítulo 2, do verso 5.
né? E Filipenses capítulo 3, verso 13 ao 16, que até ressalta para nós assim, o que é que nós estamos fazendo com o nosso passado, né? Então, existe um equilíbrio aqui entre duas coisas. Existe uma recomendação de você voltar às origens, e existe uma recomendação também para que você possa, de uma forma inteligente, esquecer de algumas coisas que ficaram para trás, né? Para que você não seja um crente que fique o tempo todo olhando para o retrovisor e você não consegue, então, avançar na velocidade que Deus deseja para a sua vida. Então, tem esses textos aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, voltar às origens, mas não é ficar preso ao passado. E depois, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Aí Paulo vai falar, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho muito crente que precisa aprender a esquecer, né? E aí eu coloquei aqui, voltar às origens não significa ficar preso ao passado, né? E aí a gente precisa estar entendendo isso para que possa avançar mais no nome de Jesus. Mas a semana que vem nós vamos continuar falando sobre essa questão da identificação e destruição de fortalezas. Mas a primeira coisa que nós precisamos estar entendendo é que nós precisamos aprender a permanecer na rema de Deus. Aí volta aquele versículo lá de João capítulo 8, versículo 31. Se permanecerdes na minha rema, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, verdadeiramente. Então, eu entendo de que tem algumas pessoas que pensam que estão sendo verdadeiramente discípulos, mas por não identificarem e destruírem essas fortalezas, não estão podendo viver a vida plena de um discípulo de Jesus. Depois ele vai falar, né? Se conhecereis a verdade vos libertará. Especialmente ele está falando ali de um relacionamento direto com Jesus, de intimidade, de paz, né? De convicção, de tomada de decisão também daquilo que você entende que precisa viver alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. E, por último, ele vai falar essas coisas aos judeus que haviam crido nele, né? E se o Filho pôs vir libertar verdadeiramente, de verdade, sem falsidade, sem estar fazendo apenas um jogo para que as pessoas domingo à noite, né, ou quando nos encontram na rua, possa ver, mas é verdadeiramente sereis livres, né? Aconteceu de verdade uma libertação na sua vida, né? Então é o resumo daquilo que nós tentamos passar hoje para vocês. Aí já são 11h12 aqui, eu estou terminando então aqui hoje, mas nós vamos continuar então a semana que vem, mas eu não sei se tem alguém que pode falar. Tem o comentário da Tamires, que é a respeito de busca de ajuda profissional. Às vezes a pessoa pode precisar de uma ajuda profissional também. Será um reforço para a libertação que Deus quer dar a ela. Um meio aliado ao poder de Deus, tal como remédios que tomamos para o corpo, também podemos ter tratamento para a nossa mente. Exatamente. O que precisa é fazer a distinção, ok? Porque no tratamento espiritual, você vai ter que aprender a se apropriar daquilo que a palavra de Deus diz. No tratamento psicológico, você vai poder identificar onde é que essa coisa talvez tenha entrado na sua vida de uma forma específica e dá para você luz, né? Mas então, o alinhamento, o entrosamento entre essas duas coisas vai exigir de que você aprenda a entender de que a palavra de Deus pode produzir na sua vida exatamente o que você precisa, né? E a partir daí, então, você renova a sua mente, ok? E aí, renovando a sua mente, você destrói as fortalezas e você passa de verdade a viver uma vida em abundância. A pergunta que não quer calar hoje é de quantas pessoas hoje que estão conosco na Escola Bíblica Dominical pode afirmar de verdade: eu vivo a vida em abundância prometida por Jesus. Se você chegar a essa conclusão que você vive, então você não é preso a nenhum tipo de fortaleza. Mas é bom também colocar isso para que as pessoas que estão à sua volta e podem fazer um comentário
sincero a respeito de você e você fazer uma pergunta para essas pessoas que você tem uma intimidade maior. Você acha que eu vivo a vida em abundância, né? Eu sou uma pessoa marcada por várias coisas que foram faladas aqui nessa manhã. Se chegar à conclusão que não, é um bom ponto de partida, porque isso vai mostrar para você de que você já está identificando fortalezas e quando a gente identifica, temos tudo para quebrá-las em nome de Jesus, através do poder da palavra de Deus, ok? Então, semana que vem nós vamos continuar a falar e entrando no tópico quebrando as fortalezas, ok? Ok. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Eu estou aqui com uma coisa coçando, eu vou perguntar, pastor. Pode perguntar. Uma fortaleza, ela pode ser um relacionamento. E aí tem mais uma pessoa envolvida, certo? Aí, o sinal de que na minha vida, do meu lado dessa história, a coisa já está mais resolvida, eu não me incomodar tanto, eu não ficar tão atordoado quando o inferno levanta situações a partir... Eu vou colocar... As pessoas têm um relacionamento difícil com uma determinada da pessoa. Mas aí, ao longo da história, você aprende a lidar com aquilo e entender como que o inferno usa aquilo e já não te causa mais tanto desequilíbrio, tanta tristeza, tanto... sei lá, atordoamento como causava no início. Você acha... É isso, mais ou menos? É você estar aprendendo a lidar com aquela questão, embora você ainda não tenha como resolver todo o processo? Então, Miliane, olha só, tem uma coisa chamada também laço de alma, ok? Laço de alma. Laço de alma é quando você está envolvido com alguém e você não consegue, né, romper com aquela ligação, por bem ou por mal, né? Por exemplo, tem alguns laços de alma que são bíblicos. O casamento, né? O casamento estabelece um laço de alma. E a Bíblia fala e recomenda para que esse laço de alma não seja quebrado, que ele seja até cultivado, né? Porque o que Deus uniu não separe o homem. Laço de alma com filho, com filha, com pais, né? Com pais, com amigos, com irmãos, né? Saudáveis. Mas aí tem alguns laços de alma que foram estabelecidos que trazem prejuízos, né? E faz com que aquela pessoa se torne, então, anulada, se torne explorada, ou se não aquela pessoa tem algum tipo de comportamento incentivado por essas outras pessoas, e o processo, então, de quebra desse laço de alma é bem complicado, porque a pessoa identifica que a influência é negativa, mas ela não consegue se libertar. A influência desse laço de alma gera várias fortalezas na vida da pessoa, né? E ela precisa, então, de um processo de ajuda espiritual, né? Muitas vezes, e tomada de decisão forte, porque a quebra desse laço de alma vai trazer uma sensação de imputação, né? De dor, de vazio, porque a pessoa está muito ligada. E eu conheço muita gente que frequenta a igreja, mas está debaixo desse laço de alma que gera, então, essas fortalezas. Tem algumas situações que a gente tem que aprender a conviver e a batalhar. São gente que fazem parte do nosso convívio e não tem como, ou do nosso trabalho. Quando os pais são uma fonte inesgotável de tristeza ao coração de alguém. Como se faz? Já que você não pode simplesmente dizer que não é mais o filho daquela pessoa. Isso aí. Então, parece-me assim, que você vai ter que exercer o perdão, né, e levar em consideração o porquê que teu pai, a tua mãe agiu daquela forma, quais foram as circunstâncias, né, a condição intelectual delas, financeira, econômica, né, enfim. Levar em consideração tudo isso para que você possa buscar entender o porquê, né, para ter um pouquinho de empatia com eles. Se não tiver essa condição, você vai ter que exercer o perdão bíblico, né? O perdão bíblico que é numa tomada de posição, né? E você, na medida do possível, se eles forem vivos, você honrá-los e tal, e orar, e chega até algumas pessoas de que
mesmo você orando, elas não têm mais condição de mudar, principalmente quando chega uma determinada idade, e você oferece o perdão bíblico, né? O que você vai ter que ter cuidado é para que você inconscientemente não possa repetir algumas ações que você conviveu durante tanto tempo, que você talvez até não gostasse, mas que aquilo possa ficar, de uma certa forma, impregnado na sua personalidade, né? Na sua alma, e você, então, reproduzir determinadas atitudes, e você, então, também está vivendo debaixo de uma fortaleza. Mas, de verdade, esse laço de alma que nós temos com os nossos pais, né? Depois que a gente casa, de repente, a gente pode administrar mais, mas sempre eles continuarão sendo os nossos pais, e tem pais que realmente causaram muitas dificuldades e foram instrumentos para que fortalezas fossem estabelecidas na nossa vida. Uhum. E o próprio Deus, então, vai estabelecer passos que precisam ser dados. Por isso, da necessidade de nós aqui, na Escola Bíblica Dominical, de ressaltarmos esse relacionamento vivo com a palavra rema. Uhum. Porque foi isso que Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, né, na minha rema, né, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí ele vai complementar dizendo que conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Mires perguntou se existe deslaço. Tipo, pessoas com as quais não conseguimos nos associar de jeito nenhum. Isso. Existe sim. A gente precisa saber, então, quais são as razões, né? O que nos leva a não querer. Pode ser que, em alguns casos, Deus esteja colocando em nós um impedimento mesmo, né? Que Ele não deseja que você, de repente, possa se relacionar com alguém, porque aquela pessoa só vai trazer prejuízo para você. E pode ser também que seja preconceito nosso, né? Não gostamos da maneira como uma pessoa se comportou uma vez, né? E aí tem gente que diz, e não é verdade, que a primeira impressão é que fica. Tem gente que você, no primeiro contato, olha para ela, você tira algumas conclusões. Depois você convive com ela, você vai ver que não é nada daquilo. Então, precisa realmente saber o que traz essa distância, essa separação, né? Para com essa pessoa. E, às vezes, é necessário dar um passo além, de que você, mesmo não gostando de determinadas atitudes, você vai ter que conviver com aquela pessoa. E aí, então, você vai ver de que Deus realmente está querendo te usar para alguma coisa. Outras vezes, Deus está dizendo para você, é melhor você ficar distante dessa pessoa mesmo, né? Sem romantismo, porque a obra que eu tenho com ela não é contigo, não. Ok. Bom, acho que foi, pastor. Acho que foi hoje, né? Rendeu aqui hoje rendeu. Vamos orar, então. Eu quero convidar você mais uma vez para estar conosco hoje, presencialmente online, no nosso culto. Nós vamos começar hoje uma série de pregações sobre como prevalecer no tempo da dificuldade, né? E aí eu queria dar essa oportunidade para juntos nós estarmos nos edificando hoje a partir das 19 horas, né? E quero agradecer a todos mais uma vez pela presença. Vamos aí aumentando cada vez mais. Eu acho que hoje nós batemos 40, 42 pessoas. Muito bom que nós possamos estar nessa crescente aí, para a glória do nome de Jesus. Mas vamos falar ainda sobre questão de cativeiro, né, espiritual, né, e vamos falar também sobre essa questão de principados, potestades, né, esses níveis de batalha, para que nós possamos estar mais integrados a respeito desse assunto, com equilíbrio e mente sã, prevalecendo no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela Escola Bíblica Dominical. Eu quero te agradecer pela vida da Miliane, da Sandra, a dedicação delas, ó Deus, de fazer uma sala em alto nível. O Senhor possa estar guardando as tuas filhas de toda a retaliação. Obrigado também pela participação dos alunos, que eles possam cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. E hoje, nós mexemos, ó Deus, em alguns assuntos que eu sei que Satanás faz algumas pessoas sofrerem, ó Deus, consciente ou inconsciente. E eu quero, então, pedir ao Senhor de que o Senhor repreenda, Senhor, e traga para nós uma mente sã, ó Deus, que tudo aquilo que Satanás também possa estar querendo colocar, ó Deus, como revolta, dizer que não é bem assim, mas que a palavra do Senhor rema, entre no coração de cada pessoa e possamos viver, ó Deus, uma nova experiência de vida para a glória do Teu nome. Já estou ansioso
ó Deus, de forma positiva para a continuação no próximo domingo, daquilo que eu entendo que vai ser um fator de ajuda e libertação para muita gente, e a nossa igreja vai andar num novo nível, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Sandra. Estou aqui, pastor, tentando tecnologia. Abrir meu vídeo aqui, abrir. Amém, irmãos? Amém. Que possamos permanecer na rema de Deus. Nós queremos agradecer muito a Deus por estar colocando no coração do nosso pastor esses temas tão importantes, né, os quais nós ainda não tínhamos assim a oportunidade de estarmos ouvindo de uma forma tão especial. Quem poderia imaginar que numa pandemia, onde estávamos assim tão distantes, né, e o Senhor nos proporcionar dessa maneira temas tão diretos, que tratam de forma didática, mas cheio de Espírito Santo, e que está nos tratando a todos os domingos. Que Deus os abençoe, pastor, que a cada domingo o Senhor seja inspirado pelo Espírito Santo, e não só o Senhor, nós também já estamos ansiosos para o próximo domingo. Estamos muito felizes com a sua presença, né? Hoje oscilamos aqui entre 42 pessoas, que o Senhor continue aí motivando mais pessoas para serem abençoadas, que toque no seu coração, como tocou no coração do nosso irmão Seraías, que foi à casa da sua irmã, para ajudá-la na ferramenta. Então, se você souber de alguém também, que você possa fazer a mesma coisa, que você possa estar auxiliando, para que possamos, assim, alcançar outras pessoas aqui em nossa EBD. Ok? Muito obrigada pela sua presença. Te aguardamos aqui no próximo domingo. Hoje à noite teremos nossa live. Se você não pode estar no culto presencial, como eu, que assisto ao culto todos os domingos à noite com a minha mãe, então que você possa também participar da live hoje às 19 horas. E terça-feira a bênção continua. Nossa reunião de oração poderosa, com aquele louvor que mais está aqui. Eu quase entro dentro da televisão de tanta saudade. Aquela oração poderosa, convide outras pessoas, irmãos, também para o culto de oração da terça-feira, para que haja cura, libertação, tudo isso que o pastor falou aqui. Nós não precisamos de um culto específico, estamos sendo curados e libertos pelo poder da oração e pelo poder da palavra. Amém? Amém? E esse momento nós vamos abrir, vamos dar aquele tchauzinho gostoso que nos sustenta, acalenta essa saudade aí para esses dias os quais não temos nos abraçado. Miliane? Estamos todos ansiosos, pastor. Se você quiser continuar também, a gente vai ficando aqui por aqui hoje. Não estou, não, já sei que tem muita gente fazendo almoço, mas foi uma bênção. Amados, vamos abrir as câmeras para a gente dar o nosso tchau coletivo. Né? Bom demais ver vocês, bom demais ouvir a palavra do Senhor. Então tá, tchau, gente, um bom domingo, tá? Fiquem na paz. Tchau. Bom domingo para todos.